Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães. A gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de rações. E quem vai comentar um pouco com a gente, tanto do cenário brasileiro quanto do cenário mundial, é o Mark Lyons, que é CEO e presidente da Altec e vai falar com a gente diretamente dos Estados Unidos, do estado do Kentucky. Seja muito bem-vindo, Mark. Obrigado por a oportunidade. Mark, como está a demanda por rações atualmente nesse período de pandemia por coronavírus? Então, vimos uma situação muito dinâmica. Vimos vários países que estão impactados bastante por decisões do governo, ou decisões do empresas, ou falta que eles não podiam continuar operando como normal. Mas, ao mesmo tempo, vimos que em quase todos os mercados, nossa indústria é uma indústria essencial. Então, é importante que, logicamente, todo mundo tem alguma coisa que comer e em todos os países está continuando como normal. Mas, e dentro disso, é uma situação bastante dinâmica, porque temos, em algum ponto no cadeia, possivelmente um impacto e aí temos que pensar como reaccionar. Pode ser que esta destruição dentro do cadeia é uma situação que temos que mudar o crescimento do animal, temos que mudar o tipo de produto que estamos produzindo. Então, é uma situação bastante dinâmica e difícil para o produtor. Certo, Mark. E você poderia dar alguns exemplos de países que estão sendo mais afetados, que estão tendo menos demanda por ração e países que estão aí mantendo a normalidade na demanda por alimentação animal? É uma situação bastante interessante. Tem realmente que fazer com duas coisas. Em alguns mercados, tem produtos que pessoas compram só em restaurante, ou maioria em restaurante. Tem outras coisas que as pessoas comem em casa, não? Então, esta parte para o consumidor está impactando todo o processo. Então, vimos em países como a América Latina uma mudança em termos do carne total que as pessoas estão consumindo. Pode ser também que um impacto econômico ou preocupação por a situação econômica. Vimos em outras partes, Espanha, por exemplo, o consumo do leite está subindo bastante, e vimos em outros países que França, só um pouco mais no norte, que algumas das grandes empresas estão falando para os produtores: não precisamos mais leite. Então, depende muito. Se um país está mais enfocado em exportação, esse é mais complicado, ou o país está mais enfocado no mercado doméstico, e pode ser que os volumes subam um pouco. Então, é uma situação bastante dinâmica. Mark, e no Brasil, como que está a demanda por rações aqui no país? O Brasil ele tem exportado volumes bastante expressivos de carne de porco, de carne de frango. Então, como que fica essa demanda aqui no Brasil? Sim, neste momento está impactado, com certeza. Vimos que, em alguma forma, este deve ser uma situação do curto prazo. É difícil prognosticar neste momento que esta situação vai continuar por o resto do ano. E também, com estes mercados de exportação, tem uma possibilidade que, se temos um problema no curto prazo, os candidatos do volume no futuro vai aumentar. Mas, com certeza, é uma situação que todo mundo está enfocado agora, e temos que ver como este vai continuar. Mark, aqui no Brasil a gente tem visto a alta nos preços do milho e da soja, justamente por essa disputa entre mercado interno e exportação.
como que essa alta nos preços desses insumos afetam a produção de ração e se há preocupação da escassez da falta de soja para produzir alimentação animal? Então, com certeza, vimos que temos algumas partes do mercado, vimos que as compras de alguns países, por exemplo, como China, com a oportunidade que o soja era um preço baixo, entraram, compraram e podia impactar a situação. Mas o que viu é realmente uma forma de pensamento que está mudando, que temos que procurar tecnologias que nos podem ajudar a melhorar a eficiência neste momento. Então, viu que não é só a situação do quantidade dos produtos como soja, mas também que são as opções como alternativas e que a gente pode usar. Muita discussão, muita energia na discussão do nutrição nesse momento. Então, esta é uma área de muito enfoque e sinto que esta vai ser uma coisa que vamos aprender bastante neste período e vimos que nossos colegas da nutrição têm muito trabalho neste momento. E já que você está aí nos Estados Unidos, falando diretamente do estado do Kentucky, Mark, como que a paralisação de plantas processadoras de carne tem afetado a demanda por rações? Nós vimos notícias de animais sendo abatidos, sendo descartados. Então, como fica essa situação aí nos Estados Unidos? Sim, é uma situação triste, difícil e aqui temos fábricas bastante grandes. Quando uma fábrica está afetada, impacta muitos produtores. Então, acho que todo mundo está pensando nisso e pensando que possivelmente deveríamos ter mais fábricas pequenas, possivelmente como alternativa no futuro. Então, isso é muito mais do longo prazo. Mas várias pessoas estão falando este tipo de inversão, mas no curto prazo é bem similar, como eu falei. Os produtores têm que mudar, têm que pensar como vou baixar custo, melhor eficiência, tem alguma opção para segurar a saúde deste animal, mas a área da produção do suíno era a área mais impactada e chega um momento que o animal é tão grande, está comendo o máximo ração da sua vida e o custo disso é bastante alto e difícil para o produtor. Então, essa é uma coisa que por esses produtores está tomando decisões difíceis e é uma situação difícil também para eles por o lado da psicologia, não? Então, esperamos que esta vai ser uma situação de curto prazo e que as medidas estão tomadas agora para continuar o procedimento como normal. E, Mark, no ano passado, a própria Altec fez uma pesquisa que foi divulgada no início desse ano de 2020, informando que no ano de 2019 houve uma queda global na produção de ração de pouco mais de 1%, principalmente devido à peste suína africana. Como que deve ficar a previsão de produção global de ração para esse ano de 2020? Sim, eu sinto que é um crescimento, provavelmente vai ser uma coisa que a expectação não pode ser por crescimento neste ano. O segundo trimestre vai ser o mais dinâmica, vamos aprender bastante durante este período. Eu vejo que a segunda parte do ano vai ser um pouco mais normal, mas estamos chegando agora a uma próxima normalidade, não? Estamos chegando a um período que provavelmente o futuro vai haver bastante diferente como o passado. Então, nessa situação, vai ser a expectação deste ano, acho que pode ser possivelmente que vamos oferecer um pouco menos ração que o ano passado. Mas vamos aprender bastante nos próximos meses e aí
gente pode prognosticar um pouco melhor. Agora é muito cedo dar estimação. Certo. Quando a gente estava conversando antes de entrar no ar, você havia falado de uma queda de produção global de ração entre 2% e 3%. Deve ser mais ou menos isso, mas essas previsões podem mudar ao longo do ano? Então, sim, eu acho que vai ser provavelmente uma situação que, como eu falei, o próximo mês e meio, vamos receber muito mais, mas o que vi é muito trabalho por todos os lados, todo mundo reaccionando neste período, e esperamos que aí a situação vai estabelecer uma nova normalidade. E no Brasil, essa mesma pesquisa da Altec mostrava que o ano de 2020 seria de crescimento de produção de ração em torno de 3%. Essa previsão deve se manter ou o Brasil deve reduzir um pouco a produção de ração? Acho que este ano vamos ver, provavelmente em termos do Brasil, crescimento similar. Eu não vi que vamos crescer muito, vai ser um nível bem similar que o ano passado. Como eu falei, eu acho que o segundo trimestre vai ser um trimestre provavelmente impactado, mas vimos em quase todos os países que o que a gente está produzindo como ração está mudando. Estamos usando muitos outros materiais para baixar custo, estamos usando novas tecnologias para aumentar onde faz alguma falta de algum produto. E ao final do ano, eu percebo que a produção vai ser bem similar que o ano passado. Certo, Mark, eu agradeço a sua participação aqui conosco. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado por a oportunidade. Estivemos aqui, portanto, com o Mark Lyons, que é presidente e CEO da Altec, que trabalha com alimentação animal, explicando um pouquinho para a gente sobre o atual contexto da produção e da demanda por alimentação animal no mundo e também no Brasil. De acordo com o Mark, ainda é um pouco cedo para fazer estimativas de quanto a produção ou a demanda deve ter sido reduzida. Mas, de acordo com ele, realmente esse ano vai ser um ano diferente. O primeiro semestre vai ser aí de de uma certa queda, mas o segundo semestre deve iniciar um movimento de reação e, segundo ele, até o final do ano, a produção e a demanda devem ter voltado à normalidade. De acordo com ele, a questão não é tanto em relação ao volume de ração produzida, até porque, por mais que haja uma crise, além de sanitária, uma crise econômica mundo afora, as pessoas precisam se alimentar. Então, ainda que elas optem por proteínas animais mais baratas, como o ovo e o leite, essa produção ela precisa de ração para acontecer. Então, de acordo com o Mark, a mudança não é muito no volume de produção, e sim no tipo de ração que está sendo produzida. De acordo com ele, a maior demanda agora é por rações que tenham um potencial para que o animal ganhe peso mais lentamente, justamente devido ao ritmo mais lento de comercializações, e que tenham um custo de produção menor. Então, segundo ele, este é o momento em que os nutricionistas, quem trabalha com alimentação animal, vai ter aí que se programar e fazer testes e buscar alternativas que garantam um potencial nutritivo para o animal, porém com um custo menor. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.